que eu daria pra você que tá na faculdade ainda, mas você vai se formar daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, enfim, se você tá na faculdade de odontologia, esse vídeo é pra você. Oi, eu sou a doutora Juliana, sou cirurgiã dentista, falo sobre marketing e odontologia nas redes sociais, já vai fazer uns 5 anos. E eu, estou formada há 3 anos agora, e eu tenho umas coisinhas aí que eu quero falar pra vocês, que já vai fazer um tempo que eu estou devendo esse vídeo mais extenso, né? Porque eu solto uma coisinha aqui, outra coisinha ali, e vocês me mandam muita mensagem me pedindo, assim, uma orientação pra quem ainda está na faculdade, então esse vídeo é focado pra vocês. Eu vou falar 7 coisas aqui que eu listei que são muito importantes pra quem está na faculdade já se atentar, já se preparar para o mercado de trabalho. Porque muita gente acha que você se torna cirurgião dentista, a sua carreira começa a partir do momento que você se forma, que você pega o seu diploma, mas não. Você se torna cirurgião dentista a partir do momento que você escolhe estar na faculdade de odontologia, e se você está na faculdade de odontologia, ali já começou a sua carreira. Por quê? Porque é o primeiro contato que você vai ter com a área odontológica. Então, a partir dali, você já está se construindo como profissional. Tem coisas que eu aprendi na faculdade no primeiro ano que eu uso até hoje no dia a dia clínico, assim como também tem coisas que eu não uso, mas foi importante para minha formação. Então, assim, apesar de vocês acharem que eu não preciso estudar tal coisa porque eu não vou usar, eu não preciso estudar a liga de amálgama porque eu não vou usar, estude sim. Sabe por quê? Porque é importante você saber, porque faz parte da tua área. E você, como um profissional específico, né? Você não é um generalista, você é um profissional que trabalha com a medicina dentária, com a odontologia, que é uma coisa específica, então você precisa saber disso também. Então aqui eu já estou falando pra você. Então o primeiro conselho que eu vou dar pra você é: tenha uma base. Então estude. O ciclo básico, ele tá aí pra ensinar pra você coisas que você vai usar a vida inteira. Então a questão toda de histologia, a questão de entender como é que funcionam as células, como é que funciona a inflamação, como é que funciona o sistema respiratório, o sistema digestivo, todos os sistemas você vai precisar entender. Por quê? Porque vai chegar na tua cadeira um paciente com gastrite, né? O que é gastrite? Se você não teve o ciclo básico bem definido, você não vai saber o que é gastrite, por que acontece a gastrite. Se você não sabe como é que funciona a inflamação, como é que você vai receitar um melhor remédio para esse paciente? Então tenha uma base forte, se dedique para estudar as matérias básicas, da faculdade, porque isso vai fazer muita diferença na tua formação. E eu não estou brincando não, tá bom? Eu não tô brincando não, é ótimo. Eu tô falando sério, Não, vai, vambora que eu tenho muita coisa pra falar e pouco tempo, vamos lá. Segunda coisa, você tem que praticar o máximo que você conseguir. Então, assim, tem aula prática, laboratório, chega antes, organiza a sua bancada, entende pra que serve cada material, cada coisa, porque isso vai fazer muita diferença pra você lá na frente também. Se você não sabe trabalhar nos materiais que você tem disponível, você vai ficar desfalcado caso chegue algum caso que precise de determinado material, que você precise indicar determinada coisa pro paciente, você não vai saber o que é. Então, se tem clínica, se tem laboratório, é um dia sagrado, porque aquele é o momento de você aplicar toda a teoria que você vem do ciclo básico, ou também a teoria que você foi aprendendo durante todo o ano que a gente não tem, né, aulas práticas, mas a odontologia, ela é uma carreira prática, então você precisa ter uma boa prática, você precisa se desenvolver manualmente, porque a gente não nasce fazendo o melhor molar do mundo, a gente não nasce sabendo manipular o alginato, a gente não nasce sabendo o tempo de presa, né, dos materiais. Então, assim, o momento de você treinar é na faculdade, mas eu vou mentir pra vocês que vocês vão treinar bastante aqui no consultório também. Até hoje, às vezes, eu erro algumas proporções e tá tudo bem, tá? Mas o negócio é você entender como aplicar pra você trabalhar melhor o material, tá bom? Então, quando tem prática, aproveite o máximo das práticas que vocês têm na faculdade, chega mais cedo, organiza o material, faz um protocolo. Gente, eu sei que isso dá trabalho, eu sei que isso consome mentalmente a gente, né? Mas o que eu fazia quando eu tava na faculdade, eu posso dar esse de exemplo pra vocês. Eu sei que a gente tem às vezes 8 matérias, são muitas matérias em um semestre. Eu escolhia pelo menos 2 matérias pra eu, assim, arrasar. Geralmente eram matérias que estavam mais alinhadas com as coisas que eu gostava, né? Então, por exemplo, as dentísticas da faculdade, como eu gosto muito de trabalhar com resina, eu gosto muito de trabalhar com a restauração, né? Eu me dedicava muito nas dentísticas que eu tinha até dentística 4 lá na USP, quando eu me formei lá na USP, tá? Então eu me dedicava muito nas dentísticas. Quando eu comecei a cirurgia, eu não gostava tanto da cirurgia,
Mas eu sabia que era uma coisa que eu ia precisar quando eu me formasse, porque é uma coisa básica que a gente precisa desenvolver, tá? É uma coisa básica que você vai precisar oferecer pro teu paciente, entendeu? Se o paciente chegar num consultório odontológico e precisar de uma cirurgia, você falar que não faz cirurgia, o dentista que não arranca dente. Aí é complicado, né, Doc? Enfim, tem muito dentista que não faz isso, mas assim, você que tá começando, eu sinto muito te informar, você vai ter que fazer tudo, tá bom? Um pouquinho de tudo, pelo menos uma noção você vai precisar ter. Então tenha uma noção de dentística, faça dentística bem feita, faça pério bem feita, então uma boa raspagem, uma boa limpeza, uma boa orientação pro paciente periodontal. Faça também uma extração simples, não precisa ser o rei da cirurgia, não precisa fazer siso incluso, que tá de ponta cabeça lá, não precisa, mas assim, uma extração simples, uma raiz residual, saiba fazer também, tá bom? Questões de prótese, né? Saber cimentar uma peça é importante também. Fazer uma moldagem para uma PT também é importante. Então, assim, aproveite bastante as práticas que vocês têm. Ah, Juliana, não tenho muita prática na faculdade. Procure um estágio, tá bom? Neste momento, estágios vão te ajudar tanto a ter visão sobre como que funciona a prática clínica da profissão. Então vai em monitoria, vai em estágio, procura você ter mais contatos práticos com a sua profissão, porque isso também vai te preparar bastante para o mercado de trabalho. Tá bom? Terceira coisa, invista nisso daqui, ó. Doc, se você tem um celular, você já tem tudo. Você não precisa de mais nada. Por quê? Porque a sua divulgação é uma das coisas mais importantes que você vai fazer. As pessoas precisam saber que você é dentista pra elas poderem comprar de você quando você estiver vendendo algum serviço. Então, divulgue você como profissional nas suas redes sociais. Eu gosto de falar pros meus mentorados que é assim, cada pessoa dentro do nicho dela, ou seja, odontologia, ou de unha, ou de, sei lá, confeitaria, ela tem uma microcomunidade que ela pode influenciar e se tornar referência para essa microcomunidade. Então, por exemplo, você aí, Doc, você tem 1.200 seguidores, tá bom, no seu Instagram. Só que você tem 1.200 pessoas que a grande maioria delas talvez não seja da odontologia. E elas precisam, em algum momento, passar num dentista. Porque você não se torna referência delas dentro deste nicho pra você, entendeu? Não deu, nem eu entendi o que eu falei aqui, vamos de novo. Por que que você não se torna a referência da odontologia para essa microcomunidade? Então todas aquelas pessoas que te conhecem, quando elas pensarem em odontologia, elas vão pensar em você. Por quê? Porque você posta sobre odontologia, você fala sobre informações, sobre higiene, você fala sobre os tratamentos disponíveis, sobre as doenças bucais. Enfim, quando você traz esse tipo de conteúdo, você associa a sua imagem à sua profissão. E isso vai facilitar muito mais na hora de você conseguir captar pacientes quando você se formar, tá bom, Doc? Então não subestime o poder das suas redes sociais, comece a postar, tá bom? Que isso vai te dar bons frutos, assim como me deu também. Invista em networking, tá bom? Doc, é tão importante você conhecer pessoas. Por quê? Porque você vai precisar em algum momento indicar para alguém ou alguém pode indicar pacientes para você também. Então, na faculdade, tá bom? Seja uma pessoa agradável com seus colegas de turma, seja uma pessoa bacana com seus professores também. O professor não tá ali para pegar no teu pé, o professor não tá ali para te lascar, entendeu? O professor tá ali fazendo o trabalho dele, você no máximo vai ser mais um número ali na lista de chamada. Então, para de achar que você é o centro das atenções, que o mundo gira em torno de você, tá bom? E para de achar que você é o coitadinho que tá sendo... Gente, meu Deus do céu, o vídeo do YouTube é uma humilhação misteriosa. Porque a vida, ela não acontece sozinha. Você vai precisar de alguém em algum momento, ou para te indicar para um estágio, ou para te indicar para uma mentoria, para uma monitoria, ou para te indicar paciente, ou para você indicar paciente para essa pessoa, porque talvez o caso você não consiga resolver. E tá tudo bem, tá bom? Calma, você não precisa resolver tudo também. Você resolve o básico, mas existem casos mais complexos que a gente talvez vá precisar indicar para uma pessoa. E você fazer uma indicação correta vai contar muito para tua imagem profissional. Por quê? Por mais que você não resolva o problema daquele paciente, você tá mandando para alguém que vai resolver o problema dele. Ou seja, você é um profissional resolutivo. E nós trabalhamos com resolução de problemas. A odontologia nada mais é do que você vende uma solução e o paciente compra essa solução para ele não ter mais que lidar com aquele problema que ele tem, tá bom? Então, se você é um profissional resolutivo e você conecta com pessoas que também são resolutivas, cada vez mais o seu círculo de entrega fica melhor. Você aprende mais com essas pessoas também, você agrega valor para essas pessoas também, então é uma via de mão dupla.
dupla. Não deixe de ser uma pessoa agradável na sua faculdade, tá bom? Agradável para os seus professores, agradável para os seus colegas, tá bom? Porque dali você já está desenvolvendo o seu soft skill, ou seja, capacidade de se conectar com as pessoas, capacidade de relacionamento, de se comunicar, que isso vai ser essencial para você ter uma boa carreira dentro da odontologia, porque odontologia são pessoas. Se você não quer trabalhar com pessoas, mude a tua carreira. Infelizmente, é isso mesmo, tá bom? Ai, você tá sendo muito, como é que é? Tá sendo muito radical. Não tô, gente. Infelizmente, quem não se desenvolve no soft skill, tipo assim, de conversar, de saber se apresentar, de saber criar uma conexão com as pessoas, vai sofrer muito na odontologia para realmente engrenar e ter bons resultados, tá bom? Então, fica aí a dica pra você. Quinta dica. Cuida da sua saúde mental para você não dar uma pane no sistema, por gentileza. Gente, quando eu tava na faculdade eu tive burnout, porque eu fazia muita coisa. Eu era realmente uma menina meio fora da casinha, assim. Eu participei de entidade estudantil, participei de centro acadêmico, de atlética, participei de 3 ligas acadêmicas na faculdade, fazia iniciação científica, participava de times, né? Fazia estágio fora da faculdade, às vezes mais de um estágio. Aí eu comecei a ser social media também, eu tive 5 contratos de social media concomitante com tudo isso, né? Acontecendo tudo ao mesmo tempo. Então, assim, não tinha como dar um pane no sistema. E deu, né? Então, por isso que eu comecei a cuidar mais do meu tempo de descanso, né? Comprei um planner para eu conseguir me planejar melhor, para minha cabeça não ficar tão cheia de informação. Então, todas as informações eu transferia para esse planner. Hoje em dia eu também uso planner, tá bom, gente? Inclusive, o meu planner é este daqui, ó, do iPad. Eu uso ele aqui, eu uso o GoodNotes para conseguir me organizar na minha rotina. Então, é algo que realmente faz muita diferença na hora de você construir as coisas para você. Você ter você se organizar, tá bom? Vai te poupar muito tempo. Então, tempo de você ficar pensando no que você vai fazer no dia, tempo de, será, qual que é o prazo? Será que eu tô atrasada para tal coisa? Será que eu vou perder tal inscrição de tal curso e tudo mais? Então, se organize, tenha um calendário, usa o Google Agenda se for necessário. Eu uso o Google Agenda aqui também. Eu uso a Simples Dental também para me ajudar bastante, inclusive a Simples Dental é o software odontológico que eu uso aqui no consultório, tá? Todos os meus seguidores, eles têm 50% de desconto nos 3 primeiros meses, então, Doc, se você tá aí pensando em alugar um consultório, já conecta com a Simples, que eles são maravilhosos. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Ó, dica número 6, se você ainda tá na faculdade, eu indico vocês também procurarem formas de se aprimorar fora da faculdade, né? Eu já falei de estágios pra vocês, eu já falei também de monitorias, mas eu vou indicar pra vocês o Dentista On, uma plataforma de estudos, tá bom? Pra potencializar a carreira do estudante de odontologia desde a graduação. Inclusive, o meu curso de marketing para graduação está no Dentista On. Se você tá na graduação e sente dificuldade com alguma matéria, se você não gosta da forma como o seu professor explica, você não consegue entender, a Dentista On vai te ajudar, porque além de ter aulas gravadas, eles também têm resumos nota 10 e inteligência artificial que se nutre com todas essas informações específicas para odontologia. Então, qualquer pergunta que você tiver, que você não saiba responder, você pergunta para o Dom, que é a inteligência artificial do Dentista On, e ele vai te ajudar a resolver essa questão. E vocês, tá bom? Tem 5% de desconto na mensalidade, porque é uma assinatura, e eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, porque é muito bom. Eu já usei a Dentista On, a plataforma, já mexi lá, porque o meu curso está hospedado lá. Então, para eu indicar para vocês, eu tinha que ter certeza que é uma coisa muito boa. E eu só indico para vocês coisas que eu realmente vejo potencial, que eu vejo que tem muita forma de agregar para vocês, tá bom? E eu acho que a Dentista On vai ser excelente para quem tá procurando se diferenciar desde a faculdade. E se você tá aqui, Doc, parabéns, uma salva de palmas. Salva de palmas porque você ficou até o final. E por último, eu vou dar de presente pra vocês, tá bom? Um cronograma de postagens pra você já começar a se desenvolver nas suas redes sociais. O que postar, né? Eu vou te dar um cronograma, o cronograma vai ficar aqui embaixo na descrição. Vão ser 5 posts, tá bom? Pra você começar a postar. Mas basicamente, eu quero que você pense o seguinte. Eu sou estudante de odontologia, mas eu já sei mais sobre odontologia que a maioria das pessoas que tá no meu Instagram. Então eu preciso começar a falar sobre a minha profissão para me posicionar e me colocar como solução para essas pessoas que com certeza em algum momento vão precisar de
dentista e eu posso ser esse dentista que elas vão escolher, tá bom? Gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha ajudado vocês. Não deixa de se inscrever aqui, tá bom? Que agora eu vou postar bastante vídeo por aqui. São vídeos para vocês assistirem durante o almoço, por exemplo, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo.